Este é o lixo desta época. Um perdedor clássico. Sósia de Song Jin-woo. Com alguns desafios mentais, ele vê toda mulher como... E também vê homens como porcos. Mas nenhum cara vai chorar. Você se importaria se seus filhos tivessem cara de porco? Como quando ele salva esta garota burra, mais gostosa, e ela lindamente pula pra abraçar. Essa é a cara que aquela mãe raivosa, de cabelo azul de sua infância, uma guinada de 180. No segundo em que descobriu talento despertado, era a rainha das meias brancas, que ele também conheceu até a professora mais gostosa de... Ele vê todas elas com cara de... Não importa o quanto sua cabecinha grita. Sua cabeça grande está... Não, mas tenho que perguntar aos homens de verdade, assistindo a este... Se eu te entregasse um saco de papel agora, porque meu irmão Yechuan está pensando duas... Ele foi ao médico para descobrir sua doença de ver cabeças de porco. Essa médica de coração gigantesco, ela não podia acreditar que ele havia como... Então ela pergunta novamente se tudo o que ele consegue ver é uma garota... O irmão apenas a atinge com um sim de... Começa a preparar um ataque que Goku atordoar. Homem está suando frio e o diabo continua a pressionar. Mas quando o ataque finalmente chega, o que ele vê são duas gigantescas cabeças de porco. Agora pergunto a todos, mais uma vez, fariam? Vocês arriscariam trilhando o caminho mais sombrio apenas para descobrir a verdade? Ou é aqui que sua vontade indomável finalmente... Porque meu irmão Yechuan jogou a verdade na... Ela recuou voltou ao modo totalmente profissional, que ele na verdade tem um problema de... Mas este sujeito é tão mentalmente perturbado que você pode me devolver a pobre médica só conseguia pensar que um cara bonito como ele travando batalhas ele sai e pega olha ao redor, todos como os bilionários veem o mundo, porcos amassados em uma lata de... Isso é uma crítica social na minha podridão cerebral chinesa? Mas sei que agora estamos na cerimônia de despertar. Garotas apareceram com roupas de... Então esta garota fofa e loira de cabelo azul vem dizer, olhe pra... Sim, porco também. Ela está toda em cima do meu irmão, que está mais confuso do que qualquer... Mesmo quando ela o impulsiona para um ataque de bola de fogo de dois... Os outros caras ficam morrendo de... E a essa altura, se toda garota é... Eu também estou virando um comedor de carne de porco. Melhor prosperar do que morrer. Então o velho grita, vão bando de desempregados. A cerimônia está prestes a começar. Vamos conseguir uma profissão. É assim que funciona. Todos vocês sabem que neste mundo se aprende sobre força, espírito e agir. Durante a cerimônia, deem tudo de si, porque quero ver o talento de vocês aqui na academia. Agora venham e coloquem a mão na pedra do velho. Vá, cara musculoso. Quero ver o que você... O grandalhão toca e obtém uma profissão de vida intermediária ferreiro. Sim, você pode ganhar dinheiro, mas a julgar por como ele quase engoliu a própria mão, não parece bom. O segundo toca e desmaia. Ele desperta um curandeiro avançado. Olhe pro outro. Engenheiro Júnior chorando. Lloyd Frontera mudou o mundo com essa profissão. O último tolo de cabelo laranja, todo hesitante. Este com certeza vai ser bom. O não lhe daria cabelo de Naruto à toa. Ele coloca a mão na pedra do velho e instantaneamente diz uma profissão de combate de nível raro. Homem sem lâmina, sem sombra. Todos ficam... O velho pergunta, estudante, qual é o seu nome? O estudante responde, meu nome é Liu. O velho diz, que nome incrível. Agora vá descansar. Visitarei pessoalmente sua casa para discutir seu futuro caminho. Isso sou estranho. Por que visitar as casas dos alunos? Liu Jinglong acena dizendo, obrigado. Agora é o próximo, Yichuan. Enquanto o protagonista se aproxima desajeitadamente, Ling Chuan diz, vai, irmão Yichuan. Boa. O diretor o olha pensando, este cara é meio louco, mas seus atributos são insanamente altos. Normalmente alguém da idade dele tem 3 atributos combinados, mas este cara tem 10, o que é mais que o triplo. Então tenho alguma esperança. O protagonista coloca a mão na energia que começa a se expandir, raios por toda parte. Todos ficam chocados, perguntando o que está acontecendo. O diretor grita, essa é a luz do... Fumaça enche o lugar e o protagonista diz, que diabo? Pela energia já parece uma lágrima divina, mas o que aparece é uma profissão diária matador de porcos divino. Pelo menos o velho pausa, matador de porcos? Todos começam a rir, dizendo que é impossível, deve ser um erro. Como uma profissão pode ser divina e também tão inútil? Não se pode nem dizer que o garoto tem sorte, mesmo com um despertar de alto. Todos riem e o diretor se sente constrangido. Sou diretor aqui há anos e esta é a primeira vez que vejo alguém despertar uma profissão de lágrima divina e tem que ser um inútil matador de porcos. Se fosse divino, deveria ser ferreiro, curandeiro ou alquimista. Ele poderia mudar. Como dizem, quanto maior a esperança, maior a decepção. Pensei que esta criança tinha futuro, mas este despertar é um lixo absoluto. Então, quando ele vai falar com o protagonista, algo se materializa à sua frente. É o bom e velho sistema falando comigo. Yichuan, habilidade de profissão. Matador da lua de sangue, 50 mais dano a porcos. E para cada porco morto, este bônus aumenta em 1. Porcos também causam metade do dano a ele. Além disso, a lâmina matadora de deuses pode designar qualquer arma como uma arma de matar porcos. Cada porco morto com ela concede 0,1 atributo. O protagonista olha sem entender completo, mas uma coisa
coisa chama sua atenção: 50 de bônus contra porcos. Talvez ser louco não seja... Ele diz isso enquanto encara o mar de porcos rindo dele. Ele sai do palco, todos riem. Liu Jinglong diz: pensei que a Academia Qingsheng produziria um verdadeiro dragão, mas é apenas um matador de porcos. Kid, o transeunte, concorda, dizendo: que profissão mentalmente doente. Xu Lingshuan se aproxima para conversar. Como sempre, admira um artista que usa ângulos baixos. Ela diz: está tudo bem, irmão Yechuan. Ah, ok. Você não vai trair meu amigo, vai. Ela até afaga a cabeça dele. Você desperta um matador de porcos divino. Você está basicamente seguindo os passos de seus pais. Os caras pensam: droga, esse asterisco, 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 o despertou um talento tão estranho. E ainda tem a garota grudada, está corada, dizendo: meu tio vai ficar muito feliz. E seu pai também. Yechuan comenta que esta garota tem sido sua vizinha desde que eram crianças. Ambos os pais deles têm profissões de estilo de vida e tentaram por muito tempo mantê-los próximos um do outro. É por isso que eles têm esse vínculo de anos que ninguém ali... Então a professora diz: vamos, Lingshuan, é a sua vez. Irmão Yechuan, agora é a minha vez de seguir minha mãe, ou talvez meu pai, e quero ficar ao... Yechuan diz: tudo bem, então vá em frente. Ela se aproxima e bate a mão na grande... De repente, o céu inteiro fica azul e uma aura desce para o meio da arena. Os olhos da garota quase... e a boca do diretor se abre. O que aparece é uma profissão de combate de nível lendário, Alma de Neve da Espada. O diretor está em choque. Uma profissão de combate lendária? Seus pais têm talentos normais, então isso deve ser alguma mutação estranha. Ela já parece orgulhosa com a aura. O tom do diretor muda imediatamente. Ó, Lingshuan, que talento. Se precisar de algo, venha falar com a academia e nós providenciaremos. Seu olhar é totalmente diferente enquanto ela desce com a mão na... As garotas fofoqueiras já estão curiosas. Então, agora que Lingshuan desperta algo melhor que Yechuan, ela ainda vai ficar com ele como antes? A amiga ao lado dela diz que duvida. A coisa mais inteligente que Lingshuan pode fazer é se distanciar de um perdedor. O protagonista está preso em seu modo de desafio mental, parabenizando a todos sarcasticamente. Então a expressão dela muda e ela chama: admito que houve alguns mal-entendidos entre nós, mas de agora em diante, vamos deixar tudo claro. Não somos mais pessoas do mesmo mundo. O protagonista está divagando. Jinglong diz: você perdeu, idiota. Yechuan responde: tudo bem, então... Ela pigarreia: Yechuan, pare de fingir que está bem. Você é apenas um matador de porcos. Você nunca vai conseguir nada na vida, então pare de me culpar. Ela está fazendo aquele discurso, tentando ser fofa e rude ao mesmo tempo. O protagonista só vê um porco falando sobre objetivos e bobagens. Ele não se importa e se afasta dizendo: finalmente, uma cabeça de porco a menos na minha vida. É isso, estou em... Jinglong se aproxima, perguntando a Lingshuan se ele deveria mostrar a ele a realidade da força deles. Ela não responde, parecendo... Então alguém grita, chamando Yechuan de matador de porcos lixo. O protagonista ignora e continua. O cara agarra o braço dele, perguntando se ele é surdo. Yechuan o olha e o cara molha. Ele cai para trás aterrorizado, dizendo: por um segundo, sim. Porco prestes a ser abatido. Todos na academia começam a rir dele enquanto seu amigo pergunta: o que aconteceu? Por que você está... Ele fica furioso e grita que Yechuan não vai mais mexer com ele assim e dá um... Yechuan não hesita e revida soco. O dedo de Jinglong quebra e ele grita de dor, enquanto todos ficam com... Como um cara com uma profissão de combate está perdendo para alguém que despertou como matador de porcos. Yechuan diz: se eu tenho que matar porcos, então, claro, minhas mãos são fortes o suficiente para segurar facas. Então faz... As pessoas dizem que essa lógica faz sentido. Jinglong grita que vai matar. Puxa sua lâmina. As garotas mais feias gritam, dizendo que ele puxou a espada. Ele aponta, dizendo: eu estava evitando sacar minha lâmina do vazio, que pode cortar até cabos de aço. Mas chega, vou te aleijar agora. De repente, flocos de neve aparecem. Ele congela no lugar. Ele olha para trás, perguntando a Lingshuan por que ela o está... Ela diz a ele para parar agora. Ela não quer vê-los lutar tão brutalmente por... Então ela diz: Yechuan, você tem que encarar a realidade. Não somos mais do mesmo mundo. Esta é a última vez que vou te ajudar, e você pode ver isso como um presente por tudo que compartilhamos. Agora saia da academia Qingsheng, porque se Jinglong te atacar novamente, não poderei... Ele boceja, dizendo que isso é chato e vai embora. Todos se perguntam por que ele não parece preocupado. No caminho para casa, ele anda de cabeça baixa, quando um cachorro feio com um dono, ainda mais feio, e olha, e tanto o cachorro quanto a mulher têm cabeças... Ele diz: senhorita, seu cachorro está mordendo minhas calças e bloqueando meu caminho. Ela estala, dizendo: esta rua é sua? Jovens de hoje em dia não têm compaixão pelos... E suspira, dizendo: tudo bem, eu queria testar algo de qualquer maneira. Ele chuta o cachorro, ele morre. Ela grita sobre seu cachorro. O sistema lhe dá um ponto de dano e o cachorro vai para a próxima. Yechuan diz que funcionou. A mulher ataca, gritando: assassino, você matou meu... Ao alcançá-lo, ele diz:
Eu sou um psicólogo. Acabei de ser diagnosticado com uma doença mental grave. Ela treme e diz: era só um cachorro. Há muitos animais neste mundo. Adeus, jovem. E Chuan vai para... Seu pai pergunta: então você despertou como um matador de porcos? Ele acena com a... O pai ri dizendo: você realmente seguiu o caminho do seu pai. Somos uma família honesta. É melhor do que lutar e matar pessoas. Isso não leva a lugar nenhum. Em breve, levarei você ao matadouro, para que possa aprender tudo. Isso parece uma ótima ideia, porque se ele continuar matando porcos, ele subirá de nível rapidamente. É claramente o que o autor queria. A noite cai, o pijama do protagonista é um adorável pijama de porco. Enquanto o porco dorme, uma sombra aparece, falando da porta, dizendo: você já sabe que meu filho é apenas um açougueiro de porcos, então não interfira mais em nossas vidas. Um homem de chapéu responde: nunca imaginei que o filho de Ghostcry seria apenas um açougueiro. Cui, ele é realmente seu filho biológico. O pai se levanta, avisando-o para não interferir novamente, ou ele não será educado. O homem desaparece, dizendo: se seu filho é apenas um açougueiro, então a organização não causará... No dia seguinte, eles chegam ao matadouro, passando pela... O pai diz: um bom açougueiro deve escolher uma boa faca. Vai e escolha a que melhor se encaixa. E Chuan pega uma, dizendo: esta parece boa. O sistema anuncia que a lâmina matadora de porcos foi selecionada, e cada porco morto com ela concede 0,1 O pai diz que o primeiro passo para ser um açougueiro é aprender a usá-la. O porco se debate, fazendo barulhos de... O pai diz a ele para mirar no ponto fraco e matá-lo. O objetivo é um corte limpo de abate adequado. Ele desfere o primeiro corte profundo. O porco revira os olhos. Você matou um porco normal, e seu nível aumentou em 1. Seu dano contra porcos também aumentou em 1. E você ganhou 0,1 O pai o elogia, mas está suando nervosamente, dizendo: bem, o único problema é que seu corte não foi preciso o suficiente. Pensei que ele o matou em um golpe, mas ele precisou de outro. O pai explica que ele tem que mirar na carótida no pescoço, para que o animal morra instantaneamente. O protagonista responde: sim. O pai o afaga e diz: filho, sei que a profissão de açougueiro de porcos parece chata e repetitiva para alguém da sua idade, mas esta é a profissão que alimenta nossa família. O protagonista parece querer pular no chiqueiro e matar todos os... Pai ri e diz: meu filho, você realmente quer fazer o trabalho do seu tio também? Eles ficariam muito gratos. Outro corte: mais experiência, mais bônus de porco, mais Então outro corte: em pouco tempo, o garoto limpou uma fileira inteira no... O sistema o notifica que ele agora tem 100 de dano extra, e seus atributos foram de 10 para 15. Um trabalhador diz: ei, chefe, aquele garoto durão é seu filho? Ele parece meio viciado em matar porcos. Ele já terminou todo o nosso trabalho da semana? Ele não está um pouco animado? O pai ri e diz: você não sabe que este garoto é um açougueiro divino. E Chuan pensa que está começando a se sentir realmente confortável com a lâmina matadora de porcos. Talvez seja a hora de deixar este lugar e ver o mundo. No dia seguinte, ele sai. Neste mundo há muitos monstros, e estes são feios. A humanidade não tem mais nações separadas. Todos se uniram em federações em 9 distritos. Qin fica na borda do distrito 5. Essa borda é exatamente onde ele está agora, saindo da cidade. Parece um pouco com... Ao sair, um cavaleiro o para, dizendo: pare aí, garoto, sua profissão é do tipo vida. Se você sair da cidade, vai morrer. E Chuan o ignora completamente. Entra na floresta. Enquanto se move entre as árvores, algo sacode os arbustos. O goblin feio salta com um nariz de porco. E Chuan nunca sabe exatamente que criatura é, já que todas têm cabeças de porco, mas pela cor, provavelmente é um... Primeiro ele testa o efeito de sombra do matador de porcos que faz os inimigos se sentirem ameaçados. Funciona apenas em porcos. O goblin corte no pescoço, outro porco morto e 5 de experiência. Ele percebe que pode farmar qualquer criatura. Então ele se lembra de um professor que disse uma vez: se você vir um goblin, nunca baixe a guarda, porque eles se movem em grandes... Cercado agora, ele decide que é hora de subir de nível rapidamente. Goblins o atacam gritando, e ele, pescoço após pescoço, com sua lâmina matadora de porcos. O último está tremendo, enquanto Yi Chuan diz: vamos, garoto, estamos apenas começando. O goblin foge, e Chuan o segue até a caverna dos goblins. Ele entra com uma expressão psico... Gritos de goblin ecoam, e logo tudo está morto no chão. Até o matador de goblins sentiria inveja. Yi Chuan agora tem 25 atributos. Uma pessoa normal tem 3 no total. Então ele continua subindo de nível. Enquanto verifica suas estatísticas, ele ouve algo atrás dele. Ele se vira e chuta uma porta. Lá dentro, ele encontra uma mulher amarrada, incapaz de se mover. Um goblin próximo canta leite, leite. Ela está chorando desesperadamente, gritando. Yi Chuan levanta seu cutelo e corta. Os goblins estão mortos, e as cordas
Tudo está exposto, mas ele se agacha e diz: pare de gritar, todos os goblins estão mortos. E ela percebe que eles estão mortos e se agarra a ele, agradecendo por tê-la salvado. E Chuan pergunta: quem é você? Eu não vim aqui para te salvar. Eles caminham pelo corredor e ela pergunta: você matou todos aqueles goblins? Sua profissão de combate deve ser incrível. Qual é o... E Chuan continua andando. Diz que seu nome é Ichuan e eles saem da caverna. Ele diz a ela: vá por ali e você chegará. Eles caminham pela floresta, mas ela continua. Ele se vira e pergunta: por que você está me seguindo? Você estava espionando goblins? Ela diz: que tipo de lógica é essa? Obviamente não. Estou apenas com medo de voltar. E Quan diz: certo. Então qual é o seu nome? Sua doença mental claramente o afeta. Ela diz que seu nome é Xianan. O aniversário de sua mãe é em alguns dias e ela queria a flor da lua de sangue como presente, mas nunca esperou ser capturada por... Ela sugere um acordo. Se ele a ajudar a encontrar a flor, ela conseguirá o melhor ferreiro de Qinshang para forjar uma nova faca para ele, porque a dele já está gasta. E Chuan a ignora e diz: você não tem ideia de como é caro fazer uma faca? Pare de mentir. Estou indo embora. E se você não desaparecer, eu te... Ela fica brava, pensando que é uma grande beleza, e não consegue acreditar que este garoto é tão frio. Ela diz que ele deve ter algo errado na cabeça. Ela continua seguindo e diz: você não sabe quem é meu pai. O nome dele é Xia. E Quen para e pensa: Beihai é uma das 4 grandes famílias de Qinsheng, e Xia Beihai é um mestre de 9º rank perto da transcendência. Ele se vira e pergunta se ela está falando sério. Se aquele é o pai dela, então dinheiro não seria um problema para uma faca de primeira. Ela mostra a ele um amuleto de proteção familiar como prova. Ele a protegeu, e é por isso que os goblins puderam capturá-la, mas não machucá-la. E Chuan se aproxima, inspecionando-o cuidadosamente. Recua. Ele concorda em ajudá-la a encontrar a flor em troca de uma faca de alta... Ela concorda feliz e tira um mapa que comprou em outro... Ela aponta a localização da flor da lua de sangue perto de uma piton extremamente perigosa. E Chuan pergunta se uma piton tão gigante realmente existe. Ela diz que sim, e mesmo ela, como aprendiz de 9º rank, não conseguiria lidar. Chuan diz que está animado para ver uma piton realmente grande. Nanan se pergunta se ele sequer a ouve, mas ele matou uma caverna inteira de goblins, então talvez sua profissão seja... E Chuan diz a ela para liderar o caminho. Nanan se sente estranha. Ele parece extremamente confiável e completamente não confiável ao mesmo... Isso descreve perfeitamente. Escondida em arbustos, ela o avisa que é um monstro rinoceronte com chifres, e ele não deve provocá-lo. Quando ele fica bravo, sua força rivaliza com a de um aprendiz de 8º. Ela sugere sair em silêncio. E Chuan se levanta e ela pergunta: o que você está fazendo? Esse monstro é herbívoro e não vai te atacar, Yichuan. No entanto, ele puxa a faca e diz: se hoje come grama, amanhã come... Ela pensa que essa lógica não faz absolutamente nenhum sentido, mas ele avança mesmo. Cútelo para fora. Uma sequência rápida na cabeça, pescoço, barriga, feito. A besta cai morta. Sangue espirra por toda parte. Nanan pergunta: ele realmente morreu? O sistema o notifica que seu bônus de dano atingiu 120. O único problema que Yichuan tem agora é que a faca está bem... Ela pergunta a Yichuan: que tipo de profissão você tem? Ele responde: é apenas uma profissão diária normal. Sou um... Ela o encara e diz: de jeito nenhum um açougueiro conseguiria matar algo assim em um golpe. Yichuan a ignora, corta o chifre e diz: nah, acho que estava apenas velho e fraco. Por isso, ela acena com a cabeça e diz: certo, então vamos nos apressar e encontrar a flor. Enquanto pensa: definitivamente há algo errado com este garoto. Eles se movem pela floresta. Em outra área, eles encontram o diretor, Ling Chuan e Liu Jinglong. O diretor diz: hoje o treinamento correu... Estou orgulhoso de todos vocês. Jinglong continua olhando para Ling Chuan. De repente, o diretor sente movimento. Alguém está vindo. É quando eles veem Yichuan. Jinglong ri, perguntando o que ele está fazendo ali. Yichuan diz que está apenas dando uma caminhada. Jinglong pensa: você acha que sou estúpido andando na flor? Outra garota zomba e diz: andar parece mais que você não conseguiu esquecer a irmã Ling Chuan e veio aqui para espioná-la. Yichuan não reage, mas Ling Chuan com cara de porco o encarando, dizendo: pensei ter deixado claro, vivemos em mundos diferentes. Agora pare de... Jinglong ri alto. Ele pergunta a Yichuan como ele ousou aparecer novamente e saca sua lâmina dizendo: agora você vai se... Alguém grita: ah não, ele sacou uma lâmina de rank amarelo. O que Yichuan pode fazer agora? O diretor está impressionado, dizendo que Jinglong alcançou o 4º rank de aprendiz em apenas dias e ainda tem uma lâmina espiritual. Este garoto tem... Ling Chuan fica com a mão na cintura, dizendo que não vai ajudar desta vez, já que ela já o avisou. Nanan sussurra, perguntando por que essas pessoas o odeiam. Yichuan ignora e pergunta
quanto custa uma arma espiritual. Ela diz, muito mais de 100 mil, e que ele deveria se concentrar em sobreviver. Jinglong está furioso dizendo, da última vez, esse asterisco, 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 o roubou os holofotes, mas desta vez será... Ele ataca, e Ichuan calmamente bloqueia com sua pequena... O diretor está chocado, enquanto Jinglong grita que vai mostrar força real e a faca. Jinglong ri e zomba dele, dizendo, você acha que sua profissão de matador de porcos pode fazer alguma... O diretor pensa, uma lâmina normal não pode resistir a uma espiritual. Ichuan não deveria tê-lo provocado. Ele considera parar a luta. Ichuan joga a faca quebrada fora e diz, não preciso disso para lidar. Jinglong estala e ataca novamente. Ichuan se aproxima, soca forte no estômago, jogando longe. Jinglong desmaia, enquanto seus amigos correm. Ele continua dizendo que está bem, enquanto pensa, por que estou quase desmaiando com um soco? O diretor pergunta a Ichuan, você já atingiu o nível 7 de... Ichuan ignora, pega a lâmina espiritual e a olha, dizendo, esta para... Alguém sussurra, você realmente acha que ele subiu tanto de nível? Nem mesmo Ling Xuan, com talento lendário, é tão forte. O diretor explica que é possível porque as profissões de vida e as profissões de combate sobem de nível de maneiras muito diferentes. Profissões de combate precisam de treinamento árduo em batalhas reais, então o crescimento é lento no início, mas acelera. Profissões de vida podem se concentrar totalmente em seu trabalho, como forjar ou abater, então subir de nível é mais fácil no início. Ichuan provavelmente matou porcos. Ling Xuan reclama que ele está apenas contando com atributos básicos e que é injusto. O diretor diz a ela para se acalmar, explicando que toda vez que Ichuan sobe de nível, a quantidade necessária dobra, então eventualmente ele precisará de um número absurdo, enquanto as profissões de combate... O subaluno pergunta, então você estava dizendo que o cara que venceu Jinglong hoje será dominado em breve? O diretor diz, exato. E Quen acena com a cabeça, dizendo, sim, você está certo, obrigado a todos, estou indo embora. Ling Xuan o chama, perguntando por que ele faz isso, matando porcos desesperadamente, apenas para se exibir, e diz que foi admitida na Academia Cúpula Celestial e continua falando. Ichuan parece exausto como... Nanan intervém, dizendo, chega, não vou mais assistir a isso. Ela explica que Ichuan está ajudando a encontrar a Flor da Lua e encontrá-los foi pura coincidência. As garotas sussurram que outra garota está interessada em Ichuan, agora que Ling Xuan brinca que seu verdadeiro talento é atrair mulheres. Nanan as esbofeteia com força e até acerta o diretor por... Ele pergunta, por que eu também levei um tapa? Eu não disse nada. Ichuan observa pensando, uau, essa também... Ling Xuan fica brava, perguntando se ela realmente ousou fazer isso e começa a ameaçá-la. Nanan tira seu brasão de família e diz que está esperando que eles... O diretor entra em pânico e diz a Ling Xuan para não se mover. Agora faz sentido, essa garota é da família. Ele rapidamente pergunta, o que traz a senhorita Xia a esta floresta? Nanan diz que não importa, ela vai aonde quiser e acrescenta que os alunos da academia dele estão claramente abaixo. Ele concorda desajeitadamente e promete revisar as admissões e disciplinar a todos. Ela exige que Ling Xuan peça desculpas a Ling Shen. Está atordoada, perguntando-se por que uma garota da família Xia está do lado dele. Engraçado como isso funciona. Agora que o garoto está se saindo bem, ela não consegue aceitar e dói ainda mais. O diretor se manifesta e diz, Ling Xuan, por favor, peça desculpas ao... Honestamente, pensei que ela faria uma cena, mas ela apenas vira o rosto e diz, desculpe, Ichuan. Pelo canto do olho, porém, ela está claramente tramando algo. A família Xia que espere para ver o que acontece. Ichuan encolhe os ombros e diz, tanto faz, então acrescenta, eu realmente preciso ir ou vou perder o ônibus. Jinglong de repente grita, ei garoto, você está levando meu sabre? Ichuan já está indo embora, segurando o sabre, como se ninguém fosse notar. Ele realmente o roubou abertamente. Então diz, tudo bem, se você o quer de volta, venha pegá-lo da minha mão. E continua andando. Jinglong grita que vai... A cena se aprofunda na floresta. Nanin tira um mapa quente e diz que esta área deve ser de onde a Piton vive, então eles precisam ter cuidado. Desde que Ichuan trocou de facas, a nova já está designada como Lâmina Assassina. Agora ele ganha 0,2 atributos por morte. Nanin tira algumas esferas brilhantes. Ichuan pergunta e explica timidamente que são pérolas de fogo e relâmpago. Mesmo alguém em um reino elevado ficaria gravemente ferido se atingido. Ichuan acena com a cabeça e diz, entendi, então pula, e imediatamente encontra a flor. Acontece que sua expressão muda porque a Piton está bem ali. Ele sente algo observando. Quando ele olha para trás, é a cobra com cabeça de... E calmamente diz, ei, cobra, relaxa, estou apenas pegando uma flor e indo embora. A cobra hesita. Xuan começa a recuar dizendo, obrigado, cobra, estou indo agora, tchau. Ele olha para Nanin que entra e joga uma pérola. Ela explode na cabeça da... Ichuan é lançado para longe. A Piton parece danificada, mas não... Ela se solta e parece cair do penhasco. Ichuan estende a flor e diz, esta é para você. Ela grita de alegria
sorria, dizendo que é uma flor de cristal de sangue. Muito bem. Ele pergunta para que serve, e ela explica que é o envelhecimento. Se ela tivesse uma flor de cristal gêmea, poderia conceder juventude eterna. Ichuan pensa que sua mãe definitivamente gostaria. Ele pula de volta, e Nanin pensa que ele está pegando outra para ela. Ela sorri pensando que ele finalmente está caindo em seu charme. Ele enche sua bolsa, e de repente, outro rugido. Quando a Piton retorna, Nanin não consegue acreditar que ela soube. De longe, Ikuan grita: jogue outra. Ela grita que o pai dela só lhe deu duas, então não soube. A cobra se aproxima, e a expressão de Ichuan muda. Ele ativa a ameaça de açougueiro, e parece carne em uma mesa. Ichuan de repente pula para longe e grita que eles precisam. Ele agarra Nanin, que diz que ele não precisava se arriscar só por uma flor. Ele responde: esta é para. A Piton avança e abre suas mandíbulas. Nanin grita que eles não podem. Ichuan a joga para longe como um saco, e a cobra. Ela grita o nome dele. A cobra tenta engoli-la também. De repente, uma lâmina corta de dentro para fora. A cabeça. Ichuan sai coberto de sangue. Nanin corre e o abraça, agradecendo aos céus, e então que ele cheira mal. Ichuan ignora. Seu bônus aumenta novamente, e ele ganha 80 de experiência ao matar a Piton. Ele atinge o rank 8 de aprendiz, e está se aproximando. Mais tarde, eles chegam ao portão da cidade, onde as pessoas estão. A família dela corre preocupada, dizendo que ela os assustou de morte. Nanin mostra a flor feliz, dizendo que o pai dela diz que ela poderia ter enviado servos, e nunca precisaria sair da cidade. Enquanto ela tenta explicar, Ichuan avança. O homem pergunta que Ichuan se apresenta, e diz que sua profissão é matador de porcos. O homem fica confuso, já que a flor cresce perto da grande Piton, e se pergunta por que ela trouxe uma pessoa inútil. Ele pergunta se Ichuan lutou, o que não faz. Ainda assim, ele o agradece, e oferece um anel no valor de $200.000 como recompensa. Ichuan o empurra de volta, e diz: não, faça-me uma faca de aço. O homem fica atordoado, oferecendo tanto dinheiro, e o garoto quer uma faca. Nanin explica que Ichuan quer que o melhor ferreiro forge uma lâmina de aço. O homem concorda, e diz que ela deve voltar para casa primeiro. Ela se despede. O homem adverte Ichuan para não ter ideias impróprias sobre ela. Ichuan pensa que ela é apenas mais uma cabeça de porco, então ele diz que só quer uma arma espiritual. O homem acena com a cabeça, diz que há um ferreiro na cidade com fortes laços com a família e promete que ele lhe dará uma ótima. A cena muda para a floresta, onde alguém se aproxima da Piton. Uma mulher demônio magra aparece furiosa, dizendo que aquele Oti o matou seu animal de estimação espiritual e roubou suas ervas. Ela memoriza o cheiro dele e jura que ele não. De volta à cidade, Ichuan entra em uma loja de material. Ele diz que quer vender um material de besta. O balconista zomba, perguntando como um garoto magro conseguiu aquele chifre, e oferece. E pensa que matar um porco lhe dá 100, então isso equivale a 100 porcos, e isso parece bom. Ele olha em volta e sobre uma peça de armadura. O balconista elogia seu gosto e explica que é uma armadura de escamas feita de uma serpente de fogo, com grande defesa e resistência ao calor e ao frio, mas custa 150. Ichuan congela e diz: como vou comprar algo tão caro sendo um açougueiro de porcos? A mulher olha para ele e diz: garoto açougueiro, do que você está falando? Ele bate a lâmina espiritual no balcão e pergunta: você troca essa armadura? Ela pula em choque e imediatamente o ajuda a vestir a armadura. Ela diz: meu garoto, que negócio perfeito! Não se preocupe, não vou te cobrar um único centavo extra. Essa armadura fica incrível por dentro. Ela está pensando: esse garoto deve ser rico. Se eu o seduzir, nunca mais terei preocupações. Ela continua a bajulá-lo, dizendo que um serviço como este normalmente custaria 10 mil, mas como ele é jovem e bonito, ela o ajudará de graça. Saia de cima dele, mulher porca. Ela pergunta que profissão um jovem tão talentoso. Ele responde: matador de porcos. A expressão dela congela, e ela diz: essa não é uma profissão de combate. A cena muda para o protagonista chegando em casa e dizendo: mãe, isso é para você. Ela engasga e diz: meu filho, esta é uma flor de cristal de sangue. Como você conseguiu? Ichuan, você está roubando pessoas? Ele diz: sem jeito não, mãe. Eu fui para fora da cidade. Havia uma cobra enorme já deitada lá, então eu apenas a peguei e trouxe de volta. Ela ri e o adverte que a natureza é perigosa, e se algo acontecesse, como uma simples família de açougueiros de porcos lidaria com isso? Ela diz a ele para se lembrar que eles são açougueiros e para não correr riscos. O pai parece orgulhoso e diz: esse é o meu garoto. De repente, alguém exige Kun. Saia. O pai
pai olha pra fora, perguntando quem é. É o pai de Jinglong. Ele acusa Yi Chuan de roubar o sabre espiritual de Kyun está confuso, e diz irmão Liu, deve haver um mal-entendido. Eles eram amigos de infância há muito tempo, mas se afastaram, e Liu agora é muito influente. Kyun insiste que seu filho é apenas um simples açougueiro, e nunca poderia roubar uma arma espiritual de um guerreiro como Jinglong grita que Yi Chuan roubou sua arma. Liu fica frio, e acusa Kyuan de mentir e criar mal o filho. Ele diz que o diretor já confirmou, e exige que Kyuan pergunta a Yi Chuan o que está acontecendo. E Quan diz que aquele cara tentou me matar com o sabre, então pegá-lo já foi uma... Jinglong mente dizendo que eles estavam apenas treinando, e Yi Chuan de repente o roubou. Liu ordena que Yi Chuan mostre respeito e devolva... Quan responde que já o vendeu. Todos... Kyuan entra em pânico, perguntando o que seu filho fez. Liu explode e exige 1 milhão em compensação. Kyuan diz que uma arma espiritual de baixo grau vale no máximo 200. Liu o encara e diz que não está ali para negociar. Yi Chuan se prepara para lutar, mas Kyuan o impede e concorda em pagar, mesmo que leve. Liu o adverte para ensinar boas maneiras ao filho e dá meio mês antes das consequências. Ele sai enquanto Jinglong ameaça. Mais tarde, a família discute o que fazer. A mãe sugere implorar a Liu por misericórdia. O pai planeja levar carne de porco como desculpa. Yi Chuan se adianta e diz, não se preocupem, eu resolvo. O pai diz a ele que a culpa não é dele e apenas pede que evite problemas. Sempre lhes conte tudo. Yi Chuan pensa em ficar mais forte e obter uma arma espiritual. Sua mente realmente não funciona normal. Mãe pergunta se ele está escondendo mais alguma coisa e como um simples açougueiro, conseguiu uma flor tão preciosa. Yi Chuan suspira e diz que não pode esconder para sempre. Ele lhes diz que não é mentalmente. Eles perguntam o que ele quer dizer. A mãe pergunta, sem jeito, se ele não gosta de... Ela o tranquiliza, dizendo que a família é de mente aberta e o apoiará, não importa o que aconteça. O pai concorda entusiasticamente. Esta família é completamente desequilibrada. E quem rapidamente esclarece que gosta de mulheres, e não de homens, mas que mentalmente ele não é normal. Ele explica que todos que ele vê parecem porcos. Seus pais o encaram, e até eles parecem porcos. O pai de repente percebe que se ele vê todas as criaturas como porcos, seus talentos de açougueiro funcionam nelas. Yi Chuan confirma. A mãe percebe que isso significa que ele efetivamente tem uma profissão de combate. O pai concorda e diz que faz... Ele diz a Yi Chuan para ir com ele e aprender técnicas reais. A cena muda para a floresta. O pai diz que abateu porcos por incontáveis anos e refinou sua técnica. E hoje ele passará tudo adiante. Se alguém vier tirar sua vida, ele deve ser capaz de se defender. Yi Chuan pergunta por que ele o ensinaria depois de causar tantos problemas e dívidas. Kyuan diz que 1 milhão não significa nada comparado à segurança de... Ele explica que as maiores verdades são simples, e ser açougueiro não é exceção. Ele diz a Yi Chuan para observar cuidadosamente, porque ele ensinará apenas 3... Ele se concentra, levanta sua lâmina, corta, fazendo as montanhas se dividirem e o luar brilhar através do próprio espaço. Yi Chuan está atordoado, pensando que seu pai é insanamente... Shuyan nomeia o primeiro corte estrelas cadentes. Ele salta e corta horizontalmente, a lua chamando de lua cadente. E Quan pergunta como isso é... O pai explica que é apenas distorção espacial. Ele então realiza o terceiro corte, subindo em uma flamejante que ilumina o céu e o chama de devorador de sóis. Yi Chuan pergunta se ele realmente usa isso para matar porcos, e se esses porcos são celestiais. O pai diz que ele não precisa entender ainda e aprenderá com... E Quan percebe que há uma razão para ele precisar aprender isso. O pai então pergunta, onde está sua faca, garoto? Se você não a tem, use a minha por... O protagonista a pega, mas a coisa é insanamente pesada, e mesmo com força aumentada, ele... O pai se vira dizendo, vai garoto, pratique, vou voltar a dormir. O garoto está em choque pensando, meu Deus, meu pai mata porcos com algo tão pesado. Ele levanta a lâmina e tenta o movimento... Bum! Cai de novo como um completo idiota. Ele continua praticando, enquanto o pai observa e suspira dizendo, garoto bobo. Um dia, quando você atingir o rank de imperador, aprenderá que esses 3 movimentos podem matar até seres celestiais. Próximo capítulo. O garoto joga o punhal pra cima. Corte da lua, corte da lua. Então, exausto. Mas ele se lembra de Liu, que ameaçou. Ele se levanta novamente, estrelas cadentes, e desta vez funciona. O chão se estilhaça, os pássaros se espalham. Ele sorri olhando para a terra destruída. Ele aprendeu a nova habilidade estrelas cadentes. A cena muda pro... O protagonista está na cama e sua mãe pergunta, doutor, meu filho... O doutor 3 Porquinho diz que ele está bem, mas desmaiou de exaustão. Ele tem treinado intensamente. A mãe fica furiosa dizendo que aquele maldito QAN treinou o garoto até ele desmaiar. Ela vai lhe dar uma lição quando chegar. Ela também se pergunta por que a enfermeira está corando tanto. O médico explica que devido ao acúmulo de ácido lático, o garoto fez pelo menos 1000 agachamentos, 1000 flexões e muitos outros exercícios, e correu meros 100 km. A mãe diz que isso não faz sentido. Nenhum humano
conseguiria fazer isso em um... O médico admite que é difícil de acreditar, mas o estado mental de Yi-Chuan é diferente. A mãe sai ainda mais zangada, dizendo que vai matar a... O médico pensa que qualquer pessoa normal morreria com tanto exercício. Ela até brinca que seria necessário um a um a noite toda. O garoto já se foi. Yi-Chuan já está lá fora dizendo: eu realmente gastei muita energia. Esse movimento é... Preciso pegar aquela faca de Zhao. Em outro lugar da cidade, chega a forja Coração de Aço. Um mestre Texan, homem porco barbudo, parece confuso. Pergunta você a Yi-Chuan. Yi-Chuan acena. Texan diz: bom, então espere. Mestre Zhao me contou tudo. Trabalhei a noite toda para forjar a lâmina perfeita. Você é um açougueiro de porcos. Nunca imaginei que a família Shi pagaria uma fortuna por isso. Você é o filho ilegítimo. Yi-Chuan estende a mão para a faca, mas Tixin o impede e diz: seja paciente. Esta lâmina foi forjada com aço frio de 1000 anos. Levou 49 dias para ser preparada. Ela reconhece seu dono. Se sua força não for suficiente, você nem conseguirá levantá-la. Yi-Chuan não diz nada. A lâmina e a puxa, chocando. Yi-Chuan olha para ela e diz: uau, esta é muito mais leve que a lâmina do meu pai. Texan fica atordoado, perguntando como ele a está levantando tão fácil. Yi-Chuan pergunta: qual é o nome dela? Texan diz que ainda não tem nome, então você... Yi-Chuan pensa e diz: matador de dragões. Texan ri dizendo que esse nome é clichê. 1 milhão de armas. Yi-Chuan não se importa e já está saindo, ansioso para testá-la. Ele precisa sair do ranking amador rapidamente para lidar com o portão da cidade. As pessoas reclamam que feras poderosas estão por toda parte e é perigoso a apenas 10 passos de distância. Yi-Chuan ouve isso. Seus olhos se iluminam, pensando ótimas coisas para matar. Na floresta, se sente observado, mas continua andando. De repente, uma faca voa, mas ele a desvia. Ele se vira e vê bandidos de terceira categoria. Aprendizes de... Um grita: você é louco por desviar do meu ataque secreto? O gordo concorda, dizendo que Liu Xing está certo. Esse cara ousou sair da cidade. Eles foram enviados pelo pai de Jinglong. Yi-Chuan toca a lâmina e o sistema ativa. Com esta nova lâmina, ele ganha 0,3 atributos por... Ele sorri e diz então: quem quer conhecer o matador de dragões? Eles perguntam qual nome e eles caem na gargalhada dizendo que ele pensa que é um herói lendário. Eles estão rindo do cara errado porque Yi-Chuan ri ainda mais alto dizendo: não, eu não sou apenas um açougueiro testando uma faca nova. Um tenta falar. Yi-Chuan entra e corta seu pescoço. Você matou um porco, ganhando 1 de dano e 0,3 de... Os outros congelam perguntando se ele realmente o matou. Yi-Chuan pula para longe e então, instantaneamente, esfaqueia. Mais experiência, mais atributos. O último tenta fugir, mas não consegue ver seus movimentos. Ele é bom em desviar, mas não porque a lâmina voa e o perfura. Brutal, mas atributos. Yi-Chuan empunha a arma e diz tristemente: você escolheu o seu destino. Então faz sua coleta honesta. Drop inesperado. Um pergaminho de passo sombrio, aumentando a agilidade em 30 por 30. Coisa de iniciante, mas de graça é de graça. Ele ouve passos em uma árvore. Abaixo, uma estranha criatura de muito... se aproxima, devorando os corpos. Yi-Chuan sorri, achando os monstros divertidos. Pena que eles comem humanos, então ele não pode deixá-los viver. Ele ativa o passo sombrio, salta, engalho e mergulha na criatura. Ela o sente e dispara espinhos de sua... Yi-Chuan é perfurado, mas continua e a corta. Ele parece um alfineteiro e brinca que a besta dá acupuntura de graça. Os outros... Ele se agacha confuso, assim como eles. Ele os vê tentando correr. Se aproxima, encara e o derruba. O último congela também é cortado. Em sua fazenda, ele se afasta cheio de espinhos que só coça um pouco. O problema era que ele ainda precisava de 70 de experiência para alcançar o próximo reino e queria atingi-lo. Ele continua avançando quando uma besta com chifres dourados aparece à frente, destruindo. A coisa avança, mas o protagonista mais uma vez apenas desliza a lâmina pela boca. Ela é completamente fatiada, mas quando ele olha para trás, está arrastando o corpo do rinoceronte para longe. Ele congela por um segundo, pensando: quem está roubando meu... A coisa o puxa para o que parece uma caverna, e ele pula sem pensar duas... Lá dentro, há muitas criaturas envoltas em teias penduradas, e ao fundo, o chefe o está... Ele ataca diretamente seu pescoço, mas ele bloqueia sem... Quando ele se vira, vê uma aranha gigante com pernas douradas. Isso parece raro. Se armaduras douradas vendem, portanto, essas pernas devem valer uma... A aranha ataca, e ele se defende desajeitadamente, ser atingido por teias no peito e ficar completamente preso. Então o veneno atinge sua perna e ele desmaia. Ele foi envenenado pela tarântula, estava sofrendo danos neurais e entrando em estado de... Ele já estava louco, e agora a baba verde escorre de sua boca. Ele rasga a teia
e encara a aranha, que não consegue entender como o garoto se... Ichon avança, lutando contra suas pernas, esmagando-as enquanto pela boca. A aranha entra em pânico e tenta fugir Ela corre para a saída, mas agora o protagonista a está puxando de volta com sua própria... Ele a arrasta para perto, a corta ao meio e perde o controle antes de desabar enquanto ela morre. Por ser um chefe, ele ganha muita experiência e alcança o rank Denguatang, ganhando 100 de força, agilidade e espírito. Seu poder basicamente triplica. Algum tempo depois, ele está cozinhando pernas de aranha completamente... Por que me sinto tão cansado? Ele subiu de rank e acordou ao lado de uma aranha morta, e nada disso faz sentido. Enquanto ele está comendo, voz aparece. Ei, garoto, você cresceu de novo. Eu te disse antes que você era magro e agora está enorme. Ela se aproxima, dizendo que ele cheira incrível, e pergunta se ela pode dar uma mordida. Nosso garoto Ichon não está bem da cabeça. Ele se vira enquanto ela... Qualquer homem que olhe nos meus olhos está sob meu comando. Ela pensa, agora, ele será um bom garotinho e agirá como meu animal de estimação. Mas ela não sabe que está falando com um paciente de hospital que disse: você quer comer? Vá caçar. Não há nem o suficiente. Ela fica ali confusa. Espera, por que ele está me desobedecendo? Talvez porque ele seja uma cabeça de porco com um braço de cobra. Que combinação! Enquanto Ichon está olhando para o lado, perguntando-se por que essa garota porca tem chifres tão estranhos. Ela sorri e diz: tudo bem, você não precisa compartilhar, mas quero te perguntar. Ele fala com a boca cheia. O que é? Diga, ela pergunta. Você por acaso viu uma certa flor de cristal gêmea por aqui? Eu tenho cultivado esses itens por décadas, e meu animal de estimação, que a protegia... Ela se aproxima. Você sabe quem fez isso? Seu asterisco, 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 o. Ichon toca seu peito. Espera, acho que fui eu. Ela está vermelha e sedutora. Tentando ver se era realmente ele mente e diz não. Não gosto de caçar. É chato, ela pensa, mas ele está comendo algo. Ele acabou de caçar. Pelo que sei, aquela flor foi roubada por um humano famoso e desprezível chamado Liu Xing. Ele foi quem matou sua cobrinha. Eu até disse a ele como você pôde matar uma cobrinha tão fofa, mas ele não ouviu e ainda assim o fez. Ela sorri e diz, tudo bem, então encontrá-lo e sai. Mas de repente se vira, pensando que ele deve achar que sou... Ela claramente reconhece o cheiro dele. Ela já o encontrou. Ichon diz, se você sabia que era eu, então é por isso. Nossa culpa. Você me forçou a... Ela diz, por que você está agindo como a vítima aqui? A paciência dela está acabando. A aura dela se ativa e o protagonista fica de pé. Ela diz, agora me diga onde está minha flor, ou eu vou te estrangular até a... Mas Ichon libera a aura assassina da lua de sangue, e no mesmo segundo se vê vestida e amarrada em uma tábua, prestes a ser cortada. Ela está tremendo, e não consegue... E ele já se foi, dizendo que vai deixar uma perna de aranha, como pagamento pela primeira flor. Mas ela o persegue como... Ichon pensa, é melhor eu correr, ou terei que usar aquela técnica que ela continua... E de repente, um monstro gorila macaco-porco salta das árvores e dá um tapa em Ichon. Ele desvia, se pergunta de onde veio essa coisa peluda. A garota corre direto para... Ordena que se mova e passa, atingindo um ponto vital, deixando a aura para trás, e a mão na parte de trás de sua cabeça. E no mesmo instante, a besta cai babando. Ela olha para o lado e vê Ichon esperando com sua lâmina pronta. Ela a técnica que ele está prestes a usar e levanta o braço, lança a estrela cadente. Ela começa a suar frio, pensando, isso é impossível, ninguém deveria saber. Essa técnica, talvez ele esteja... Mas se ele realmente souber, ela morrerá. De repente, alguém chama pelo... E um grupo chega do outro lado da floresta, dizendo que algo está acontecendo à frente. Ichon e a mulher sentem e olham, muitos curandeiros estão vindo. 2. Eu quero mortos e 1, eu... Ela diz, eu não esperava que você tivesse esse tipo de ajuda, por quê? Eu apenas me atraí pra cá. Vou me lembrar disso e voa pra longe pensando, pelo menos tem uma desculpa pra deixar essa técnica. Ichon fica ali pensando, ok. Enquanto isso, a rainha das meias brancas o está encarando. O cara do martelo diz, senhorita Jiang, o macaco de vento e fogo. Ele escapou de nós e chamou esse garoto aqui. Ichon diz, sem jeito eu não sei. Eu estava apenas passando. Ele já está deitado. A garota pergunta o nome dele e Ichon percebe que ela quer culpá-lo. Mas ela não acreditará em nenhuma explicação. E começa a dizer, meu nome é Ichon e eu vou explicar. Mas ela o interrompe, convidando-o para a aliança dos nove. Enquanto ela o seduz, um cara estranho o encara na cidade. A Aliança Xi, a Aliança Trovão e a Aliança dos Nove Céus. E mais uma vez, ele está se envolvendo com um grande de Qin Shen. O homem barbudo não consegue acreditar que ele matou essa besta tão facilmente. E diz, meu amigo, venha e junte-se a nós. É bom para todos. Você não vai se arrepender. Ichon pensa que a mulher cobra é aterrorizante. Essa besta deve ter sido forte, já que todos estão reagindo. A garota de meias brancas o chama novamente, dizendo que querem que ele se junte porque vão caçar o rei da lâmina flamejante e precisam de lutadores fortes. Ichon pergunta, quem é esse? Não faço ideia. Ela fica confusa. Como ele não sabe? Todos em combate
combate já ouviram falar. Ela explica, ele é uma das poucas criaturas que rompeu os ranks inferiores e alcançou o rank de rei, um verdadeiro monarca. Ichuan diz que isso é impressionante, mas qual é a recompensa por matá-lo? Kakashi diz, garota, por quê? Eu realmente não sei nada. Ao derrotar um especialista de nível rei, você ganha o título e o reino dele, e isso não é algo em que qualquer lixo possa participar. Ichuan pensa, isso significa que posso ficar muito forte da noite. Então ele diz, tudo bem, eu vou juntar-me à Aliança dos Nove Céus. Ela se aproxima, ainda corando, e diz, ótimo, agora estamos mais perto dos... O cara da bandana pensa que esse garoto é muito ingênuo. Ao mesmo tempo, o velho tira uma faca, começa a cortar a besta. Ichuan pergunta se eles vão esfolar. A garota diz que sim, para se aproximar do rei da lâmina flamejante. Eles precisam de uma armadura feita da pele dessa besta, porque ela resiste ao calor. Eles estavam prestes a começar quando ela escapou, mas por sorte, Ichuan diz, relaxa, esfolar é minha especialidade. Por que ela está tão vermelha? Que tipo de fetiche é esse? Ela pergunta se ele é realmente bom. E que não é apenas bom, ele é um profissional. Ele pula na saca sua lâmina, e em uma sequência de cortes, 1 minuto depois, apenas o cadáver gigante permanece no chão com a pele perfeitamente... O homem diz, caramba, isso é realmente profissional. E a garota de meias brancas fica chocada com o talento. E logo depois disso, eles já estão se movendo pela floresta novamente. O cara barbudo diz, Jiang, agora que temos a pele, precisamos voltar e forjar uma armadura resistente ao fogo. E então estaremos prontos. Desta vez, vamos aniquilar todos e tomar a herança do rei. Naquele momento, alguém se aproxima de um trio, parado por perto. Um cara mais velho, com um logotipo de time de esportes no peito, com um pequeno S, reconhece instantaneamente. Eles são da Aliança Leão Trovão. O cicatrizado fala primeiro, senhorita Jiang. Você terá que compartilhar um pouco dessa pele de macaco. Ela imediatamente percebe. Então vocês já sabiam do nosso plano e estavam apenas esperando. O cara saca uma faca, dizendo que ela é mais afiada do que ele esperava. E se for esse o caso, ela já sabe o que acontece se eles não... O cara barbudo avisa que eles são ousados, mas seu martelo não perdoa. Enquanto isso, Temo Kakashi diz a todos para ficarem calmos, entregarem a pele, e mais tarde traremos reforços. Algo sobre esse cara parece... Musculoso joga a pele, mas Ichuan... O humano entra em pânico, e diz a Ichuan para entregar, mas Ichuan diz, de jeito nenhum, eu esfoliei, eu matei... Kakashi está chocado, Jiang está claramente infeliz. O homem com cicatrizes ri, dizendo, parece que a Aliança dos Nove Céus não está muito... Jiang está furiosa com Jian. Este asterisco, 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 o está nos traindo. Ele entregou o macaco instantaneamente. E agora, ela exige saber por que ele está traindo a aliança desesperada. Diz entregar é a jogada mais inteligente. O verdadeiro traidor é aquele garoto. Mas olhando para o rosto de Ichuan, ninguém pensa que ele está tramando. O homem barbudo avança, balançando o martelo, dizendo, o tempo de Jian na aliança acabou. Jian desvia e revela, comprado pela Aliança Trovão do Leão. Já que a recompensa é muito melhor, ele diz ao Lord Lei, temos que matá-los todos para... O homem barbudo ataca, dizendo que sabia que eram traidores. Jian zomba dele, dizendo que com a velocidade dele, o martelo nunca... Lord Lei joga o martelo para cima e desvia o ataque. Então ordena, matem aquele garoto e Tragami... O homem barbudo está atordoado. Seu martelo foi desviado. Como ele bloqueou um ataque de um mestre de segundo... Ele diz que veio preparado para matar todos, e ninguém sai vivo hoje. O homem barbudo ataca e se defende com o cabo do... Confuso com o movimento, enquanto Jian saca sua espada e avança sobre Ichuan, é forçado a pular para trás, desviando da sequência de lâminas lunares. Eles ordenam que a retaguarda ataque Jiang e a impeça de usar seus feitiços de instrumento, e poderes voam em sua direção. Ela toca e estilhaça tudo no ar. Ela se preocupa que Ichuan não consiga derrotar. Jiang avança, dizendo que o maior erro dela foi contratar lixo como ele, e agora ela vai... Jiang grita, Ichuan! Naquele instante, Ichuan libera a aura demoníaca, e Jiang congela. Sombra de sangue ativada. Ichuan corta a mão de Jian, então usa o passo sombrio para desaparecer. Jian se vira, dizendo, o lixo não vai escapar. De repente, Ichuan aparece usando a pele da besta como proteção. Jian não consegue cortá-la, e então sua perna é fácil. Ele cai gritando que Ichuan está lutando sujo. Ichuan se aproxima, agarrando seu rosto, dizendo, não há mais pra onde. Jian está em choque. Como um garoto em um reino tão baixo pode lutar contra Diawan sozinho? Sua profissão de combate deve ser de nível divino. Ela continua. Suas notas esmagam os outros dois. Então ela por Ichuan e vê o homem barbudo sofrendo sob o Lord Lei. Raios percorrem a arma. Ichuan percebe que deve matar o líder primeiro. Essa é a única maneira de vencer. O homem barbudo cai de joelhos e Lei se aproxima dizendo, a diferença de reinos é como o céu e a terra. Ele nunca teve chance dentro do domínio da teia de trovão. Seu corpo logo perderá todo o movimento até a morte.
Mas de repente, Iquan aparece atrás dele, chamando. Lei se vira, atingido pela lua de sangue. Ele se vê gritando como um porco. Iquan agarrando seu braço. O que está acontecendo? Ele morde a Lin, acorda, bloqueando o ataque seguinte. Agora ele está horrorizado. A única maneira de este garoto afetar é com uma habilidade de nível divino. Este garoto da Aliança dos Nove Céus é extremamente perigoso. Ele não pode sair vivo. O homem barbudo grita. Ichuan, corra! Você não pode vencer. Os reinos estão muito Lei ataca, dizendo, não há escapatória, e chuta Ichuan com força, lançando longe. Ele diz, com o meu reino, aquele chute deveria ter te matado. Chuan está deitado no chão, sorrindo. O homem barbudo percebe que o garoto usou sua vida para ganhar A aura do martelo explode enquanto ele avança, para fazer aquele sacrifício valer, desferindo um golpe esmagador de montanhas. Mas Lei contra-ataca e o homem barbudo cai novamente, completamente inútil. Honestamente, Lei se aproxima novamente, enquanto o homem barbudo o avisa. Você vai se arrepender disso. Ele deveria saber de onde a senhorita Jiang vem. Ele pode matá-lo. Mas se ele a tocar, toda a aliança... Lei ri, dizendo, esses lixos não se comparam à aliança do leão. E eles não vão matar a senhorita Jiang. Será divertido mantê-la por perto. O homem barbudo grita, só por cima do meu cadáver. Outro ataque atinge Lei por trás. E este acerta. Chuan usa a estrela cadente, destruindo completamente a armadura de Lei. O homem barbudo está... Lei está devastado, sem entender qual técnica de maldição foi usada. E Chuan celebra que a armadura cara que ele comprou por 150 mil o salvou daquele chute. Sem ela, ele poderia realmente... Ele ri e diz, idiota, eu me fiz de morto para te pegar enquanto você atacava o homem barbudo. Ele percebe que Ichuan pode parecer burro, mas seus instintos de combate e senso de batalha estão muito além de seu reino, apenas fingindo morrer. Ele poderia ter a chance de usar aquela técnica, e ele a planejou perfeito. Lord Lei percebe que não pode vencer esta luta, e diz que se lembrará deste asterisco. Asterisco, asterisco, o antes de escapar saltando pelas árvores. O protagonista perseguiu os dois últimos. Todos sobrevivem, mas todos levam uma... O homem barbudo está chocado. Ele realmente fugiu, garoto. O protagonista desmaia. O homem barbudo corre para pegá-lo. A dama das meias brancas corre, perguntando se estão bem. O homem barbudo responde, senhorita Jiang, você realmente tem um olho incrível para talentos. Este garoto me salvou em um momento crítico, e até expulsou aquele do Lei. Olhando para Ichuan inconsciente, ele grita, irmão, eu te devo... Jiang o esbofeteia, dizendo para ele parar de agir como um idiota. Mas por dentro, ela está abalada. Como este garoto forçou alguém que nenhum deles poderia derrotar a fugir, especialmente quando ele ainda está nos primeiros ranks e mal Naquele momento, uma mão se contrai no chão. É Jiawan fingindo não saber. O martelo se choca no chão à sua frente. Agora é Ele começa a dar desculpas, dizendo que sua esposa está grávida, sua mãe está doente, sua avó está morrendo e seu filho ainda nem nasceu, mas precisará de ajuda. Ele é bom em desculpas, mas o homem barbudo diz para ele não se preocupar. Ele cuidará da sua esposa todas as... Jiawan grita não e encontra um fim trágico com aquela frase O homem barbudo diz à senhorita Jiang que eles deveriam sair rapidamente antes de outra emboscada. Ela diz para relaxar. Ela já enviou um sinalizador e a aliança chegará. Ela tira 2 pílulas de recuperação de alto grau para os garotos. Ichuan sabe que cada uma custa 50 mil. Esta aliança claramente tem dinheiro. As pegam e Ichuan se lembra do chute. Estranhamente, ele pergunta à senhorita Jiang sobre aquele ataque sônico que ela usou na aliança do leão e se ela pode usá-lo nele também. Ela está confusa, perguntando se ele quer que ela use um ataque de ondas sonoras nele. Ele concorda, explicando que o passo sombrio é uma habilidade de pergaminho e deve ser aprimorada através da prática. É sua única habilidade de movimento, e se ele enfrentar outro especialista de frente da próxima vez, ele pode... Jiang hesita dizendo, Iquan, você me ajudou muito, mas meu reino está muito acima do seu. Se eu for descuidada, posso te matar. Ele diz para ela não se preocupar, e fica... Ela concorda, enquanto o homem barbudo pensa, este garoto é inacreditável. Ele acabou de sobreviver a uma luta brutal, e agora quer treinar contra alguém em um nível absurdo. Contra inimigos, ela usa apenas 3 ondas, mas contra Ichuan, ela brilha, liberando inúmeras notas em forma de... O ataque avança em direção a Ichuan, e ele ativa o passo, saltando para o lado instantaneamente, parecendo exatamente com Song Jinwoo, dizendo que pode aguentar mais, e que ela deveria usar mais. Ela fica irritada, dizendo, habilidades de ondas sonoras são minha especialidade, e ele não pode desviar de tudo. Ela envia 5, depois
depois 7, depois 8, depois 9, depois 10 notas. Yichuan desvia de uma, desliza entre duas, rola sob outra e passa pela... Ela saca um arco e libera uma... O homem barbudo está atordoado. A senhorita Jiang está levando isso muito a sério. Yichuan pode se machucar, mas Yichuan se concentra. Por cima, abaixando-se, descendo através de 13, 14, 18, 19, mais perto. Uma atinge seu peito. Uma lã traz o força a recuar. E ele não consegue alcançá-la, mas ele está gostando, dizendo que a sensação é... O sistema atualiza o passo sombrio para o nível 2, agora com 40 de velocidade. Jiang prepara outra saraivada, mas o homem barbudo pede para ela esperar. A equipe, os membros da aliança, se desculpam pelo atraso. Jiang diz, está tudo bem, chega de problemas, é hora de voltar. Barbudo carrega a perna da besta e espere, editor, dê um zoom. Onde estão as meias? Artistas, não pensem que perdi esse detalhe. Yichuan diz, sem jeito você pode ir, tenho algo para resolver. Jiang concorda, mas diz para ele ter cuidado, e quando ele voltar, ele deve ir à Aliança dos Nove Céus, porque ela preparou algo bom. Ele acena em despedida e corre de volta pela floresta, procurando o tesouro. Ele encontra o torso da perna dourada e ri. Sua armadura dourada foi destruída, então essas pernas venderão bem para comprar uma... Ele esperava que a dama cobra aparecesse, mas em vez disso, a cena muda para ele voltando para... Quando ele abre a porta, o lugar inteiro está de... Ele deixa a bolsa cair em choque, mas seu pai é extremamente forte. Então o que vendo os quadros quebrados, ele sabe que foi Liu Xin. Para onde aquele asterisco, asterisco, asterisco o levou sua... A cena muda para o distrito de distribuição de riquezas de Qingshen. Um guarda diz a ele, isto é propriedade privada, proibido. Yichuan libera sua aura, dizendo para ele se mover. Os guardas entram em... A cena muda para uma piscina onde Jinglong está aproveitando a vida, enquanto o filho segura uma espada. Jinglong diz, quando eu encontrar Yichuan, eu o terminarei. Uma porta de repente para dentro, esmagando. Ele atinge o chão, tossindo sangue, perguntando-se que explosão foi aquela. Liu Xing se levanta, exigindo saber quem chutou sua porta. Ele vê Yichuan o encarando, irradiando fúria. Jing diz, Yichuan, eu queria te matar, mas meus homens desapareceram. Yichuan diz para ele calar a boca e dizer onde está sua família. Xing ri dizendo, quando um filho se desvia do caminho certo, os pais devem pagar o preço, e ele também se vingará do... Algo parece estranho. Jinglong viu seu pai voltar mais cedo, depois de ir buscar os pais de Yichuan, e ele parece assustado. Claramente, outra pessoa está envolvida. Yichuan diz, meus pais são minha escama inversa. Toque neles e você... Xingri, mas é socado na boca, arremessado contra a parede. O pai está chocado. Aquela aura é de um reino superior. O que está acontecendo? Ainda bem que avancei recentemente. Será fácil suprimir este garoto. Ele ativa uma armadura ao redor do corpo, dizendo que o garoto é insano por dizer... Aquela armadura é feia pra caramba, sério. Armadura de pedra mata a agilidade, mas dá 40 de defesa contra lâminas. Jinglong ainda está preso debaixo da porta. Como você não consegue levantar uma porta? Ele continua falando. Você forçou meu pai a usar sua habilidade, o que significa que você... Chain desfere um soco. E Quan observa, ativa o passo sombrio, desliza. O punho aparece atrás dele, atinge o pescoço, mas a pedra é difícil de... Ele leva outro chute forte no peito. Batendo, Jinha se aproxima, dizendo, garoto estúpido, você precisa saber quando o caminho à frente não pode ser cruzado. Você não pode quebrar esta defesa, e um soco vai te matar. Mas Yichuan ainda está de pé, porque o dano de porcos é reduzido em 60... As pessoas esquecem que ele também tem uma defesa sólida. Xing está confuso. Aquele foi um golpe de força total, direto no peito, sem guarda. Algo não se... Yichuan encerra o punho e diz, se ele não pode cortar na armadura, ele a quebrará assim. Xing abre os braços, dizendo para ele tentar esmagar carne contra a armadura. Então ele percebe que é exatamente o que Yichuan avança e desfere um gancho brutal no estômago. O dano contra porcos, aumentado em 500, a armadura explode. Xing entra em pânico, perguntando por que sua mão é como um canhão. Yichuan não para, soca uma... Estilhaça o resto da armadura, arranca vários... Ativa a ameaça da lua de sangue. O porco está congelado em... Yichuan libera uma barragem, gritando, perguntando onde estão seus pais. Jinglong começa a entrar em pânico. A essa altura, seu pai quer ajudar, mas seu corpo está tremendo. Suas pernas não se movem. Se ele tentar, ele está sendo suprimido pela aura da lua de sangue. Tudo o que ele pode fazer é implorar a Yichuan. Yichuan recusa, dizendo que não vai parar, até que lhe digam onde estão seus pais. Xing finalmente cede, dizendo que foi à casa para cobrar seu milhão. Mas quando chegou, 3 homens altos de preto já estavam lá dentro. Ele não sabe. Yichuan o chama de mentiroso.
nervoso, mas Xing parece genuíno, implorando, dizendo que o pai de Yichuan estava lutando contra eles, mas ele realmente não sabe. Flashback para casa. Yuan está falando com os homens de preto. Um deles olha com um único olhar que Yuan desmaia instantaneamente, inconsciente. Yichuan diz, isso não faz sentido. Como isso pode ser provado? Xing se esforça para se levantar, dizendo, espere, quando eu saí, eu encontrei uma carta que seus pais deixaram para você. Yichuan, a abre. Yichuan, eu sempre quis que vivêssemos uma vida comum, mas quando você disse que via todos como porcos, eu soube que o destino estava brincando conosco, sua mãe, e eu não podemos mais ficar ao seu lado. De agora em diante, você deve trilhar seu próprio caminho. Acreditamos em você porque você sempre foi uma criança inteligente. Não tente nos encontrar. Você ainda não é forte o suficiente e não tem chance contra eles. Desde que você viva livre e feliz, isso é o suficiente. Yichuan começa a chorar de verdade. Em suas lágrimas, ele reconhece a caligrafia de seu pai. Não poderia ser de... A cena muda para Yuan, dizendo à esposa para não ter medo. O garoto construirá seu próprio caminho se tiver a chance de alcançar o pico mais alto. Então, como seu pai, ele construirá o caminho e se um dia o filho alcançar o cume, eles se encontrarão novamente. Ele carta e agora, de volta ao presente. Yichuan se afasta. Jinglong observa por trás, vai até o pai e jura. Um dia, seu pai responde, se eu não consigo vencer aquele garoto, o que você acha que pode fazer? Tudo bem, eu mesmo farei. Ele pega o telefone e liga. Esta família sempre tem conexões, e desta vez, o cara está com duas mulheres perigosas. Xing diz que precisa de ajuda porque alguém quase... O primo pergunta, quem fez isso? Xing responde, um matador de porcos chamado Yichuan. Pausa. Um matador de porcos? Então ri dizendo, tudo bem, primo, juntos, esmagaremos este... Enquanto isso, Yichuan está em casa arrumando a foto de seus pais, dizendo que não sabe onde... Mas ele os encontrará. Afastando-se, ele sabe que um único olhar daqueles homens de preto o deixou inconsciente. A força deles está além da compreensão. Por que meus pais estão envolvidos com pessoas assim? Se eu quero encontrá-los, devo me tornar mais forte. E esse caminho é a aliança dos 9. Ele passa pela forja Coração de Ferro e o açougueiro grita, garoto, a lâmina ainda está funcionando? Yichuan diz. Homem pergunta, o que você está carregando? Yichuan deixa as pernas douradas da aranha cair. O açougueiro as reconhece instantaneamente. Espere, é o que eu penso. Quen diz a aranha venenosa dourada. O homem fica chocado, dizendo, isso é extremamente valioso. Com isso, posso encantar... Yichuan pergunta como. Ele explica que a aranha tem propriedades de veneno e ouro. Se ele extrair uma, pode refiná-la na lâmina, dando-lhe um efeito extra. Yichuan pergunta, por que não? Sim ri, diz para ele continuar sonhando. Extrair um atributo já é raro. Refinar é extremamente difícil. Adicionar um segundo apagará o primeiro da aranha. Não seja ganancioso. Escolha veneno ou ouro. Yichuan escolhe ouro porque venderá. Taisin acena, dizendo, você não é tão burro quanto parece. Ele joga o ouro na... Ele derrete, flui brilhante. Ouro derretido é derramado. Golpes de martelo ressoam. E minutos depois, a lâmina brilha totalmente. Taisin diz, garoto, você tem sorte. Se outra pessoa pedisse isso, custaria 500 mil. Mas hoje é de graça. Yichuan pensa, bem, obrigado. Não sei porquê, mas vou aceitar. Enquanto ele sente a lâmina. Agora seu segundo ponto é insanamente... E pergunta, ei mestre, a lâmina parece ótima, mas qual é o efeito? Taisin explica, todo encantamento é ativado após um certo número de ataques, e o ouro geralmente cria golpes críticos. Shun diz, uau, golpes críticos. Isso parece bom. Com o sistema, acerto crítico em cima de acerto crítico deve ser incrivelmente... Ele agarra a lâmina com força e libera um combo de cortes, mas nada parece acontecer. Ele se sente exausto, sem efeito visível. Então o sistema mostra que o encantamento foi bem sucedido. E agora, após 9 golpes, o 10º sempre causa 200 de dano. E quanto mais rápido ele é ativado, mais forte é o crítico e mais cedo ele agradece, dizendo, mestre, se precisar de ajuda, não recusarei. O porco o dispensa, dizendo, garoto, já chega. Vá, fiz tudo o que pude por você. Não sei se este porco é honesto ou sombrio. Por que ele fez isso de graça? Não confio em ninguém nesse... Logo Yichuan chega ao que parece ser a base da Aliança dos 9 Céus. O diretor está lá parado perguntando, Yichuan, o que você está fazendo aqui? Yichuan pergunta o mesmo. Diretor diz, estou aqui para recomendar alguns alunos da Academia Aliança. Sabe, qualquer aluno que se junta a este lugar traz grande honra à escola. Yichuan diz que isso é incrível. O diretor se desculpa dizendo, não posso te recomendar, já que você não tem uma profissão de combate e eles não estão aceitando ninguém este ano. Até Ling Chuan foi rejeitada, apesar de seu talento incrível. Esta aliança tem um padrão extremamente... Então o que você está fazendo aqui? Yichuan mente dizendo, estou usando a montanha deles para treinamento de... O velho o examina treinamento de peso. Parece que você atingiu o limite de crescimento da sua classe. Mas tudo bem, desista do combate e concentre-se em criar porcos. Isso combina mais com você. Yichuan concorda.
concorda, dizendo, verdade, continuarei matando porcos, já que é melhor. Enquanto Yi-Chuan passa, o diretor sente algo estranho. Vira e pergunta a Yi-Chuan, em que reino você está? Yi-Chuan responde algo como perto do ranking de ascensão do lago. O diretor fica atordoado. Espere, você não está mais nos ranks iniciantes. Algo está... Mesmo Ling Chuan, que cresce incrivelmente rápido, ainda é uma aprendiz. Ranks, mesmo classes de estilo de vida. Subir de nível tão rápido é anormal para isso acontecer. Ele teria que ter matado cerca de 100 mil porcos. Este garoto é inacreditável. E quem tenta sair? Mas agora, o diretor pergunta se ele quer participar do torneio e Chen está confuso, perguntando, que torneio é esse? Não é só para profissões de combate de elite? O diretor diz animadamente. Sim, alguém do seu nível pode se qualificar, já que há uma vaga. Jinlong foi ferido em algum lugar e não pode competir. Yi-Chuan pensa na porta na cara. O diretor continua dizendo. Ling Chuan tem vitória garantida, mas você também poderia ter um bom especialmente na competição por equipes. Se você a apoiar, eles poderiam finalmente melhorar a reputação da escola, que atualmente é a pior. Eles nem estão na lista de honra, mal recebendo recompensas de participação. Yi-Chuan limpa o rosto e pergunta, o que isso tem a ver? O diretor coloca a mão em seu ombro e diz, garoto, se você participar, eu te garanto um pedido. Yi-Chuan pensa e então diz, eu quero que... O diretor concorda dizendo, se você chegar ao top 3, não há problema, pensando que o top 3 é impossível, já que eles nem têm uma equipe de combate completa, então ele não precisará pagar. Yi-Chuan acrescenta, ele também quer um item de armazenamento. O diretor o chama de ganancioso, dizendo que esses estão entre as maiores recompensas. Yi-Chuan diz, esqueça, então não parte. O diretor agarra seu braço dizendo, espere, tudo bem, se você chegar ao top 3, você também ganha o item. Yi-Chuan o agradece. Se afasta, enquanto o diretor sai convencido de que não terá que pagar nada. No portão da Aliança dos Céus, um guarda musculoso pergunta, ei garoto, o que você está fazendo aqui? Yi-Chuan diz, meu nome é Yi-Chuan, estou aqui para ver a senhora. Ele ri dizendo, como se você tivesse um encontro com a senhorita Zhang. Então o portão se abre, ela casualmente dizendo que estava esperando por ele, agarra seu braço dizendo, Yi-Chuan, eu estava esperando por você. Vou te mostrar a... O guarda está atordoado, perguntando, quem é este garoto? Enquanto eles caminham pelo pátio, ela explica, a Torre Sul é residencial, a Torre Norte é para serviços, a Torre Leste é para o Noroeste e o Oeste são áreas de treinamento. Yi-Chuan está impressionado, dizendo, o lugar é... Ela diz para ele se apressar porque ela quer registrá-lo. Uma mão pesada pousa em... É o homem barbudo, dizendo que sentiu falta do garoto, e ele finalmente chegou. Ele diz que levará Yi-Chuan para a ala norte com as salas de massagem. Ele vai... Zhang o esbofeteia com força, claramente com ciúmes, e diz para ele não corromper a mente do... O homem barbudo se afasta, dizendo que ela não entende as necessidades dos homens. Eles chegam à Torre Norte, que de repente parece ultra... Uma recepcionista de terno pergunta se a senhorita Zhang trouxe pessoalmente essa pessoa. Zhang ordena que ela emita um cartão preto para... A recepcionista hesita, dizendo, um cartão preto é o nível mais alto. Podemos realmente dá-lo a um recém-chegado? Zhang ordena que ela cumpra. Ela pede as informações de Yi-Chuan. Pouco depois, ele se torna oficialmente um membro avançado da Aliança dos Nobres. Yi-Chuan está chocado, perguntando, por que estou recebendo um cartão preto? Zhang explica, os membros dependem de pontos de contribuição, e você precisa de pelo menos... Ele observa, parece raro. Ela diz, já que eu o recrutei pessoalmente, e você fez uma enorme contribuição naquela luta, decidi que você... Ela se agarra a ele, dizendo que está animada com o que ele pode oferecer. Embora com aquela cara de porco, o charme desaparece instantaneamente. Então, o homem barbudo interrompe dizendo, senhorita Zhang, preciso falar... Enquanto ela está ali toda tímida, o protagonista também está vermelho. O que é isso? Se você vê o mundo inteiro como porcos, em algum momento, você provavelmente para de se importar muito. O homem barbudo começa a jogar uma pilha de itens para Yi-Chuan, dizendo, estes são recompensas especialmente preparadas por Zhang, muito mais luxuosas do que qualquer outra pessoa recebe ao se juntar. Yi-Chuan se sente sem jeito e usa... Ela então diz que o levará para a área residencial, mas eles estão na zona inferior, o que parece que ela disse que a área residencial ficava nas Torres do Sul, e bem na frente deles há uma estranha fonte termal. Ela diz, você se machucou na última batalha, certo? Então, que tal deixar seu corpo se recuperar? E ela já está pronta. Yi-Chuan não se importa nem um pouco, tira a camisa e entra na fonte. Ela sente algo, dizendo que ele tem novas lesões. O que aconteceu ontem à noite? E afunda mais na água, dizendo que sofreu um acidente e ela não precisa se... Mas Zhang continua falando, dizendo que ela
realmente tem que agradecê-lo. Se ele não estivesse lá, eles teriam sido roubados. A pele do macaco perdida e o homem barbudo poderiam ter morrido. O charme dela claramente não está funcionando, porque Ichuan está pensando, se ela quer me agradecer, ela deveria ficar longe. Ela diz para ele abrir a caixa. Dentro há um item de cultivo que tornará a fonte ainda mais forte. Ele a abre e encontra uma estranha pílula preta. Ela diz para ele comê-la, dizendo que o tornará mais forte, mais resistente e mais... Ele não tem ideia do que é. Enquanto ela pensa que essa descrição soa exatamente como um afrodisíaco de porco, espere, o que é isso? Ela mostra a língua, dizendo que ele entenderá e Quen joga na boca, diz que tem um gosto bom, mas instantaneamente o lugar inteiro fica roxo. Sua aura se expande e ele pergunta o que está acontecendo. Ela explica, é uma pílula refinada pelos melhores alquimistas da Aliança. Apenas uma é feita a cada 6. Ela fortalece permanentemente o corpo e a constituição, aumentando massivamente os atributos. Ichuan está atordoado porque realmente lhe dá 20 pontos em cada atributo. Aquilo não era um afrodisíaco? O que acabou de... Ao mesmo tempo, ele abre o pergaminho que concede a passiva do sino dourado, que está sempre ativa e bloqueia um golpe fatal. Após quebrar, não pode ser ativada novamente por 12. O item desaparece enquanto inscrições aparecem em Zhang, que antes estava rosada e agora vestida de branco, diz, já que sua armadura dourada foi destruída na última luta, esta é uma compensação. Ichuan está confuso, dizendo que ela está sendo muito generosa. Ele não sabe como pode Ela fica de lado, posando, dizendo, leva pelo menos meio mês para forjar essa armadura. Quando chegar a hora, você terá que ir com eles também, desafiar o rei da lâmina flamejante. Ichuan concorda, mas pergunta quantas pessoas eles têm e qual a chance de... Ela diz, atualmente menos de 10. Ele diz, isso não faz sentido. Por que fazer isso então? Todos querem morrer e também ela não é a líder. Então por que correr um risco? Ela diz, exatamente porque ela é filha do líder da aliança. Ela deve ir pessoalmente. Ela não quer viver para sempre na sombra do pai. E é por isso que ela escolhe correr este risco. Todos na aliança dizem que é trágico. O líder só tem uma filha, que é estúpida e vergonhosa, e não merece. Ichuan se lembra de Jiawan, zombando dela como fraca e sem noção. E agora ele entende, mesmo sendo filha do líder, as pessoas ainda duvidam. Ela pergunta se ele está com medo. Ele diz que seus pais o ensinaram, que se você promete algo, deve... Ela estreita os olhos, dizendo que ele é um bom rapaz, e é uma pena que ele ainda seja virgem. Ela se aproxima, agarrando-se a ele, dizendo que se eles morrerem, talvez ele não devesse morrer com arrependimento. Ele a afasta, dizendo que garante. Hoje não é o dia em que ele morre. Ele tem muitas coisas importantes para fazer. Ela fica ali chocada, por ter sido realmente... E Quen abre a porta, e o homem barbudo está parado ali. Zhang pergunta o que o tio Qian está fazendo ali, envergonhado. Ele diz, nada, eu só queria usar a fonte também para curar minhas... E Quen o impede, dizendo, espere tio, um favor, você pode ser meu parceiro de... Ciência Anima dizendo, isso é inteligente, vamos treinar juntos e ficar mais fortes. Enquanto ele sai, Zhang está animada, dizendo que finalmente fez a aposta perfeita. Este rapaz tem potencial e a cena muda para os campos de treinamento leste, de frente para Qian. Ichuan sabe que só se tornando mais... Ele poderá ver seus pais novamente. Ele pede para eles aguentarem mais um pouco. Ele saca sua lâmina encantada. Diz a Qian que não vai... Qian aperta. Seu martelo diz, perfeito, eu também levarei isso a sério. Ichuan trava os... 9 dias se passam. A garota de shorts altos observa. Os dois parecem possuídos, mas ela percebe que pode confiar em ambos. Qian lança uma sequência de cortes. Qian bloqueia, mas percebe que deve se mover mais. Sua arma começa a se entortar. Ele vê uma abertura, golpeia, mas Ichuan salta, ativando Estrela Cadente Abençoada. Ele escolhe... O martelo racha a defesa do sino dourado, mas Ichuan golpeando para baixo. Qian se prepara. A lâmina quase quebra seu... luta é ainda melhor do que a batalha na floresta. Todos na aliança estão chocados. Este rapaz acabou de chegar e está lutando contra Qian de igual para igual. Como isso é... Se bloqueia, mas sua área traseira está destruída. Seu martelo está completamente... Ele ri dizendo, chega, não posso mais brincar. Preciso de uma arma nova. Ichuan se desculpa, dizendo tristemente que sua carteira está vazia. Ele não pode... O S chama de longe, dizendo para virem comer, enquanto ela passa com shorts enormes. Sean murmura que sua arma espiritual mais forte foi destruída e que algo está muito errado com este rapaz. Ichuan se pergunta que comida deliciosa ela trouxe. Agora, ele tem 140 em cada atributo. A arma acerta críticos no 9º golpe para 220, e o passo sombrio está no nível 3 com 50 de velocidade. O velho reclama dizendo, Senhorita Jiang, minha arma foi destruída por este rapaz. O que devo fazer agora? Como vou... Ela diz para ele parar de reclamar de bobagens. Mais tarde, ele pode ir ao armazém da guilda e pegar outra. O que funcionar? O importante agora é comer este banquete de imagens. Ambos começam a comer como loucos, e ela está animada. Este rapaz está ficando forte. Nesse ritmo, eles podem realmente
realmente ter uma chance naquela luta. Enquanto come, Ichuan diz que amanhã ele está... Ambos perguntam para onde ele vai e o que ele planeja fazer. Ele bate no peito, dizendo que prometeu ao diretor que participaria de algo e que voltará em breve. Então, eles não precisam se preocupar. Jiang agarra o braço do rapaz, dizendo que é melhor ele voltar logo, porque a cada dia que treinam juntos, ela gosta mais dele. Se ele quiser, pode até faltar amanhã e continuar. Mas Jiang bate na cabeça dele, dizendo para ele parar de deixar Ichuan desconfortável. Ele já disse que vai, e isso é final. Ela se agarra a Ichuan, dizendo para ele ter cuidado lá fora, e dizendo que está ansiosa por seu... Com isso, ele deixa a aliança. Qian pergunta à senhorita Jiang: esse rapaz tem uma força difícil de comparar. Se o levarmos para aquele lugar, o que você acha que vai... Ela responde que se eles voltarem vivos da missão, valerá a pena levá-lo para lá. Enquanto isso, chegamos. Na escola, um grupo está parado com a garota de cabeça grande se vira, dizendo que ela chegou. É Xu Lingxuan, amiga de infância. Honestamente, depois de tantas Jiangs por aí, meio que perdeu seu encanto. Ela olha para o lado e vê Ichuan parado ali e... Por que esse rapaz está aqui? Sua amiga zomba dele dizendo: Ichuan, você veio dando seus truques estúpidos para se aproximar da irmã Ling. Ele soca a parede e diz para sair do seu caminho. Ela pula para trás, chocada, chamando de... sempre tentando chamar atenção. Todos olham para... Ela corre para Ling Chuan, dizendo que ele a está assustando. Ling Chuan avança, dizendo: Ichuan, quantas vezes eu te disse para parar de tentar se destacar perto de mim? Ele golpeia o chão, destruindo tudo ao seu redor. Fecha os olhos, desinteressado, e diz: o diretor me pediu para participar do torneio. Isso não tem nada a ver. Ela está atordoada, dizendo: espere, o diretor pediu? Quer dizer, onde ele sabe que Ichuan é um perdedor inútil? Ele enlouqueceu? Ela cita um ditado, zombando dele, dizendo que é ridículo uma vagalume ficar ao lado de uma lua brilhante, chamando de... Mas então o diretor aparece dizendo: acalmeze, garota. Eu convidei o Sr. Ye Chuan. Por favor, lutem juntos e deixem a rivalidade de lado pela honra da escola. Ela retruca, perguntando como pode ter um aliado. O diretor, sem noção, diz: quanto mais coisas estúpidas ele fizer ao seu lado, melhor você parecerá. Todos ficarão impressionados. Ela faz uma pausa, então concorda, dizendo: já que o irmão Jinglong está ferido e não pode participar, pelo menos não me atrapalhe. Ichuan sai... O diretor lembra Ichuan para não esquecer o acordo deles. Apenas os 3 primeiros recebem a recompensa. Ichuan acena com a... Tudo bem. Então eles chegam à arena onde as preliminares serão realizadas. Yon está registrado, e as regras são simples. Sorteie números, lute contra o oponente correspondente. Se você vencer, você fica e desafia o próximo. No final, as classificações são decididas pelo total de vitórias, e os 4 últimos entram na rodada final. Da mesma escola, não lutarão entre si. Alguém suspira aliviado, dizendo: pelo menos não vou lutar contra a irmã Ling Xuan. O diretor acrescenta: os perdedores têm mais uma chance de desafiar outra pessoa, mas 2 derrotas significam ele... Uma garota vestida de forma simples diz para não se preocupar. Ling Xuan já garantiu a vitória, enquanto olha para Ichuan, dizendo que será engraçado vê-lo se envergonhar em um estádio tão... Agora estamos no estádio. Luzes ofuscantes como o ídolo. Dando as boas-vindas a todos este ano, várias escolas de Qingchen a Lingyun estão participando. Isso decidirá muitos... Os principais espectadores são professores, elites da academia, e aquela à direita chamou minha atenção. Ling Xuan pensa que já foi escolhida pela Academia do Tesouro Celestial. Tudo quanto o que ela precisa é não decepcionar. O ídolo anuncia o início das primeiras rodadas. Primeira luta: Ichuan, matador de porcos, contra Liu Kai, cultivador da lança do trovão. O estádio inteiro explode em raiva. Pessoas gritam: por que há um açougueiro na arena? 4. Uma velha diz: isso não está sendo levado. Professores sussurram: esta é a primeira vez que uma escola envia um competidor de profissão de estilo de vida. Qin Chen deve estar desesperada. Uma professora o defende, dizendo: professor Qin não deveria dizer isso. Ela recentemente recrutou uma pessoa extremamente talentosa de Xingri, dizendo que as escolas são uma mistura de peixes e dragões. Nada se compara ao verdadeiro Yankai, onde todos são de elite. O diretor rezando para que Ichuan não os desonre na arena. Liu Kai agradece a Ichuan dizendo: obrigado. Cara, eu não esperava uma vitória fácil. Vou te pagar um churrasco depois. Ichuan sorri e diz: obrigado, você parece um cara legal. O juiz levanta o braço. Arena 4. Primeira luta com... A diretora da escola Xia Xuen zomba de Qin Chen, perguntando se eles estão sem pessoas, enviando um açougueiro. Ela acrescenta: ela sente algo diferente em sua aura. O velho Chong Wei ri, dizendo: sim, a aura dele é diferente. Todos têm uma profissão de combate, enquanto ele tem uma de estilo de vida.
Diretor está suando, implorando a Yichuan para não o decepcionar. Liu Kai exibe seus ataques de lança deslumbrando a multidão, gabando-se de ter alcançado o rank 8 de aprendiz, e que a luta será fácil, então ele vai entreter um pouco a... Yichuan acena com a cabeça e diz: "Uau, suas habilidades com a lança são realmente legais." E o juiz coloca a mão no ombro do rapaz, dizendo para ele parar de se exibir e começar a luta. O rapaz se firma, pede desculpas a Yichuan e diz: "Isso vai acabar, rápido!" Ele avança com força, quase atingindo o rosto de Yichuan, mas Yichuan simplesmente desvia. "Sejamos honestos, você tentou matá-lo, então você mereceu o que vem a seguir." Um soco direto no queixo. Bum! Metade do queixo se foi. Dentes, corpo esmagado no chão. Terminado. O juiz anuncia Yichuan. Multidão simplesmente congela, completamente confusa. O diretor solta: "O que você acha, hein? Este é meu açougueiro de porcos, mas ele é de nível divino. Ele definitivamente não será forte no futuro." O que de alguma forma soa como elogio e insulto ao mesmo tempo. Mas agora, ele pode esmagar pessoas comuns. Eu já odeio esse cara também. Estão suando, dizendo sim, ele realmente não é normal. O professor Shin parece atordoado, dizendo: "Espere, ele é um que desperdício." Se ele tivesse uma profissão de combate, ele seria de primeira linha. Ele repassa a luta em sua cabeça. Os movimentos foram suaves, a lança parece lenta, e o soco nem usou 10 da força, mesmo sem uma profissão de combate. Este rapaz é A professora se lembra de Ling Chuan reclamando de algum Yichuan a incomodando. Então é ele. Ela bufa e diz: "Ao longo da história, muitos tentaram desafiar o destino com profissões de estilo de vida, e todos falharam. Ele é apenas um idiota que pensa que Professor Chin não precisa se preocupar com ele. Parabéns, você acabou de perder todo o seu charme. Agora eu quero que Yichuan humilhe toda aquela escola. Próxima luta, Xiaojiji, mago da nuvem de fogo, contra nosso..." O rapaz caminha em chamas, dançando em sua mão, perguntando o que Yichuan planeja fazer. Yichuan apenas olha fixamente, fascinado, perguntando como sua mão não está queimando. Isso é... O rapaz estala, dizendo para ele parar de agir como um idiota. Ele não tem ideia de quão perigosas são essas chamas. Nas arquibancadas, Chong Wei-hee, dizendo: "Velho Zhao, parece que a farsa termina aqui. Meu aluno é um aprendiz rank 9 com uma classe de magia." O diretor Zhao responde calmamente: "Yichuan já está acima disso. Ele nem está mais nos ranks de aprendiz." Chong Wei chama de impossível ele olhar para a arena e perceber que seu próprio aluno já está inconsciente, e ele nem viu que algo está muito errado. Hauko, o velho Yichuan despertou. Enquanto isso, Ling Chuan está esmagando casualmente sua oponente em Zhao murmura: "Nesse ritmo, Qin Shen garantirá pelo menos 2 entre os 3 primeiros. Este ano será bom." Ling Chuan olha para o lado, dizendo: "Yichuan, você tem muita sorte de enfrentar essas pessoas inúteis, e ainda mais sorte de eu não ter permissão para acabar." Xu Chuan interrompe, dizendo a Zhao para não comemorar ainda. "Olhe o que acabou de acontecer. Sua maga está prestes a enfrentar Ling Chuan." Uma garotinha entra na arena pedindo à irmã mais velha para... Ling Chuan friamente diz a ela para não esperar gentileza só porque é uma criança. Zhao questiona: "Isso é permitido? Ela não parece ter 18. Xia Chuan diz que garante que a garota é mais velha e o adverte para não subestimar Weiner. Ela é uma das prodígios deste ano. A garota de cabeça apenas olha para frente, dizendo que ela definitivamente vai conseguir neste vídeo. Isso ajuda Mamoru a fazer mais conteúdo suculento para seus espectadores. Ative o sininho atrevido e